desentendimentos, conflitos, ou até mesmo uma descoberta, né, num casamento, num relacionamento, pode levar aquele cônjuge que foi surpreendido por isso a sentimentos de, poxa, surpresa, desapontamento, ou até mesmo uma raiva, um ódio do outro cônjuge, né? E para quem está de fora, né, dessa situação, pode parecer algo até sugestivo chegar num fim, num término, num rompimento daquele relacionamento. Mas só quem sofre isso, e graças a Deus eu nunca sofri algo assim, sabe o quão difícil é chegar até a solução, dar esse próximo passo, né? Poxa, o que que eu posso fazer agora? Seria o caso de um rompimento? Seria o caso de acabar com algo? Porque um casamento, ele não é algo que foi construído da noite para o dia, ou num ano, ou meses. O casamento é uma caminhada, o casamento é uma construção, e ninguém sabe o que passa dentro de um relacionamento entre duas pessoas, né? Um casal pode passar por derrotas, pode passar por uma construção, por batalhas e por vitórias também. Infelizmente pode acabar de uma forma trágica, né? Com algo que leva até um ponto onde um dos cônjuges, o cônjuge que sofreu, vai precisar tomar uma decisão. E a palavra de Deus, mais especificamente lá em Mateus 19, ela nos dá uma luz. E eu creio que ela pode auxiliar quem está passando por uma situação assim a tomar essa decisão que é tão difícil, sem essa luz, sem uma ajuda, né? Sem alguém para auxiliar, porque só quem passa por isso também sabe o quão solitário é essa decisão, né? O quão solitária é ter que tomar essa decisão. Além de estar com o psicológico abalado, na surpresa do que aconteceu, sem o seu maior apoio até então, que era o seu cônjuge, e com essa questão social, não ter que tomar essa decisão que, enfim, embasa uma vida inteira. Então a palavra de Deus, ela joga luz em cima dessa situação. Eu escolho o texto de Mateus 19 como um trilho, né? Um trilho das escrituras que vai nos fazer caminhar por essa questão do matrimônio, né? Do casamento. É muito importante, antes de chegar até essas hipóteses de divórcios que a palavra de Deus nos traz, pincelar algo antes, né? Eu costumo dizer que Mateus 19, o texto de Mateus 19, ele é como se fosse dividido em duas partes. Existe uma primeira parte, onde Jesus ele trata do que seria um casamento que agrada ao Senhor, do que é o modelo de casamento que agrada ao Senhor, né? E a segunda parte, que Jesus trata acerca do divórcio, da possibilidade de divorciar, né? E eu gravei um vídeo anterior, eu vou colocar no card desse vídeo aqui, para que vocês também possam assistir, porque lá eu aprofundo muito o tema acerca dessa primeira metade de Mateus 19, né? Onde o título do vídeo é Um Homem Deve Lutar pelo Seu Casamento. Ali nesse vídeo eu trato acerca do papel masculino, do papel do homem, do papel do líder do lar, em como ele deve agir dentro de um casamento, né? E dentro de conflitos num casamento. E ali eu trato especificamente acerca dessa primeira metade de Mateus 19. Então seria muito legal vocês assistirem esse vídeo também para entenderem mais a fundo, né, a minha visão do que as escrituras passam acerca disso. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, porque esse tema ele é muito relacionado, né, e não tem como nós conversarmos acerca de divórcio de acordo com as escrituras sem tratar do que é um relacionamento ideal para o Senhor, né? Jesus, quando lá em Mateus 19, os fariseus chegam até ele, eles perguntam para Jesus o seguinte: olha, em quais hipóteses nós podemos divorciar das nossas esposas, né? Isso porque já era possível e era praticado, né, naquela época, o divórcio entre marido e mulher, porque a Bíblia daquela época, que é a lei de Moisés, já permitia isso. Só que existia um conflito, tá? Mas eu posso divorciar por qualquer motivo ou eu posso divorciar só por casos específicos? Então veja que já existia isso, o divórcio ele já era permitido. Eles não estavam perguntando para Jesus se eles poderiam ou não divorciar, eles estavam perguntando em quais hipóteses. Então Jesus ele vai responder uma hipótese específica,
Mas antes disso, ele traz o que seria a novidade para aquele povo, ele traz as boas novas. E a novidade é justamente a primeira parte de Mateus 19. Aqui está o ouro desse ensinamento de Jesus. Jesus ele fala, olha, no início, o casamento ele não foi feito para ser rompido. Jesus ele fala, olha, quando Deus estabelece o casamento, lá no início, com Adão, com o primeiro homem, e ele dá a Adão a sua esposa, ele diz, olha, agora o homem vai sair da casa do seu pai e da sua mãe, vai se unir com a sua esposa e eles se tornarão uma só carne. Então Jesus está falando assim, olha, quando Deus criou o casamento, ele juntou o homem e a mulher, e ele está falando agora, ela é carne da sua carne, ela é sangue do seu sangue, ela faz parte de você. Se ela tem algum problema, se ela, no sentido de vocês terem um atrito, se vocês brigam, se vocês têm um atrito, se você, durante os anos achou ela menos atraente, ou achou ela menos interessante, isso não diz respeito somente a ela, diz respeito a vocês. Porque vocês são uma só carne agora. Vocês são uma só pessoa. Então, com a aliança eterna, trabalhe no seu relacionamento. Trabalhe na sua forma de conversar, de se relacionar com a sua esposa, na sua forma de amar a sua esposa, na sua forma de demonstrar amor a ela. Trabalhe nisso. É isso que Jesus diz aqui na primeira metade de Mateus 19. Porque, e veja, Jesus ele não está tratando da hipótese da segunda parte, que é o divórcio. Jesus não está falando disso ainda. Jesus está falando do construir o casamento. E aqui que é algo que eu trouxe no meu primeiro vídeo, né? Quando Jesus fala acerca disso, ele estabelece a fórmula para que o casamento não chegue até o ponto de precisar ser rompido. Ele está falando, olha, se vocês entrarem num relacionamento, num casamento com a mentalidade de que esse relacionamento agora é uma aliança eterna e não um contrato que pode ser rompido, vocês vão ter um relacionamento com o seu cônjuge saudável, muito mais saudável. Porque se cônjuges entram num relacionamento com a mentalidade de que ele pode um dia ser rompido, de que ele é um contrato, a relação entre duas pessoas vai virar uma relação de cobrança. Isso é muito comum em casais, né, que entram num relacionamento sem ter essa mentalidade de aliança. E até hoje nós temos muito essa mentalidade impregnada em nós, né? Basta ver os comentários do meu primeiro vídeo, que teve uma meia dúzia, que eu nem tratei sobre divórcio. E eles já, não, mas no versículo tal, Jesus fala que pode divorciar e tal, e eu nem tratei sobre divórcio. Eu estava tratando em como não chegar até lá, né? Então essa mentalidade ela está muito impregnada em nós até hoje, porque a gente não conseguiu conceber que um casamento ele é uma aliança, ele foi feito para ser uma aliança. E quando nós entramos num relacionamento com essa mentalidade, a essência da relação entre as partes nunca vai ser de conflito, de cobrança, de cobrar os seus direitos que um contrato estabelece, né? Porque um contrato entre duas partes a gente está tratando de direitos iguais entre as duas partes. Então ele é evidenciado em cobranças, se eu trato ela assim, ela deve me tratar assim. Se eu sou tratado dessa forma, eu vou tratar na mesma moeda. E se eu não gostar do que ela me fez, eu rompo o contrato. É essa mentalidade. Mas quando a mentalidade é de aliança, é assim, poxa, ela tá entrando em conflito comigo. Não, peraí. Vamos colocar de novo no trilho, porque isso aqui é eterno, isso aqui precisa dar certo. Essa é a mentalidade que Jesus está falando na primeira metade de Mateus 19. Essa é a mentalidade. Agora, e aqui a gente entra no vídeo de hoje, a gente entra aqui. E aqui é a segunda parte de Mateus 19. E se não der certo? E se não der certo? Em que hipótese pode haver um divórcio? E antes da gente tratar de Mateus 19, eu vou deixar por último para que vocês fiquem até o final do vídeo. Na teologia, a gente costuma dizer, né, na prática teológica, que existem 4 P's que a teologia traz pra gente. O que são esses P's? O primeiro significa prescrito. Existe uma prescrição de Deus para algumas práticas. Ou seja, Deus manda que a gente faça aquilo. Isso daqui é prescrito. Deus manda, é uma ordem, né? É uma ordem do Senhor para nós, do que agrada a Ele, né? Para que nós façamos, né? Não matareis, por exemplo.
Nós não podemos matar, é uma ordem, está prescrito. Não adulterarás, é uma prescrição. Agora, existem questões bíblicas que são permitidas, que é o segundo P, é a permissão. Nós somos permitidos a fazer algo. Não é que Deus, não é que seria o ideal de Deus, mas é permitido. Um exemplo disso é o próprio casamento. Em 1 Coríntios 7, Paulo ele diz claramente, né, ali que se fosse possível, né, o ideal seria que nem todos casassem, seria que os homens não casassem, que fossem iguais a ele, para que a gente tivesse, para que a gente se dedicasse inteiramente ao ministério, ao Senhor. Mas ele fala, olha, se vocês não se aguentarem, para evitar a imoralidade sexual, que vocês se casem. Isso é uma permissão. O casamento não é uma prescrição, é uma permissão. Assim como o divórcio. O divórcio, ele não é prescrito, ele é permitido. Porque não é o ideal do Senhor, mas é uma permissão. Para que caso aconteça, amém. Se aconteceu dessa forma, amém. Amém. É permitido, não é o ideal. O ideal para o Senhor é a restauração da aliança. Até porque creio que você já deve ter desapontado ao Senhor. Pode ser que você já tenha adulterado contra o Senhor. E quando você quis voltar para o Senhor, ele estava de portas abertas. O Senhor, ele abre as portas para nós. E em Efésios 5, Paulo diz que nós devemos amar nossas esposas assim como Jesus amou a igreja. Então, o ideal para o Senhor é o perdão e a restauração. Mas é permitido, nesses casos que eu vou falar aqui nesse vídeo, o divórcio. Daí os outros dois P's é basicamente o preferível. Talvez tenham duas coisas que não agradem muito ao Senhor, mas o que é preferível? O que é menos danoso? E tem o último P, que é o proibido, é o que não pode fazer. Beleza. Entendemos então que o divórcio é permitido, mas não é o prescrito, não é o ideal. Então, o que a Bíblia nos traz acerca de divórcio? Existem duas questões específicas na Bíblia que tratam acerca do divórcio. Uma questão é o divórcio, e existem situações que são específicas para as mulheres e outras que os homens se incluem. E a segunda é o divórcio que permite o novo casamento. Não é todo divórcio, para a palavra de Deus, que permitiria um segundo casamento, um novo casamento. Existem situações que permitem. Beleza. Vamos então começar pelas situações que permitiriam o divórcio, por si só. A gente vê ali em 1 Coríntios 7, no livro de 1 Coríntios 7, quando Paulo ele trata ali sobre o casamento, ele vai falar nos versículos 10 e 11 que a esposa ela pode divorciar do seu marido. E Paulo não estabelece hipóteses específicas. E aí no versículo seguinte ele diz que o homem, o marido, ele não deve divorciar da sua esposa. Ou seja, não é por qualquer motivo que o homem pode divorciar da sua esposa. Então 1 Coríntios 7, versículo 10 a 11 permite o divórcio por parte da mulher. Agora, 1 Coríntios, né, o mesmo capítulo de Coríntios, do livro de 1 Coríntios, nos versículos 15 ao 16, ele permite o divórcio tanto de homens como de mulheres para cônjuges que abandonam os seus outros cônjuges, né? Se existe um abandono dos cônjuges, e aí pode entrar a parte psicológica, a parte física, pode existir esse divórcio, né? Paulo ele diz no início, se o cônjuge ele é casado com alguém que não é cristão, né? E aqui entra uma certa interpretação, né? De esses daí seriam em casos somente do outro cônjuge não ser cristão, seria um abandono religioso, né? Com fins religiosos, ou seria um abandono geral, né? Tem interpretações das duas maneiras, mas Paulo ele inclina mais, né? Ele deixa um pouco mais claro a situação de que seria por um abandono de cunho religioso, né? Ele diz no início que o cristão, né, o crente, que é casado com uma mulher que é pagã, que não é cristã, que não tem como Senhor o Senhor Jesus, e se ela aceitar ficar no relacionamento, que ele fique, porque a oração dele santifica a esposa, e ele diz o mesmo da esposa para o marido que não é crente. Daí ele vai dizer, mas se ela te abandona, se ela não quer saber de você, aí você pode divorciar da sua esposa, né? E daí ele até usa, né, que ele diz que o cônjuge está livre do jugo,
né? E até existe uma interpretação de alguns segmentos teológicos, mas é uma interpretação menos aceita, né, na teologia, de que nesse caso também seria possível um segundo casamento. Existe essa interpretação, mas não é a majoritária, não é a maioria dos teólogos, dos pastores que entendem por essa forma. E aqui era um pouco mais comum nessa época, porque como o evangelho ele estava em expansão, existiam muitos casais que eles se formaram antes do cônjuge conhecer a Cristo, né? Então, eles se formaram, né, se casaram, daí o cônjuge vira cristão. E aí o outro começa a não querer aquele relacionamento mais porque o outro virou cristão, né? Eu tenho um exemplo de hoje em dia. Eu tenho um conhecido chegado meu que ele ele se casou e tinha uma família com uma mulher. E essa mulher ela professava sua fé num cunho afro-brasileiro. Assim, e digamos que ela já era tipo sacerdotisa, meio que médium, assim. E ele se converteu, ele encontrou Cristo Jesus, entregou sua vida, começou a professar sua fé. E existia um conflito muito grave ali. Eu já presenciei os dois, ela tipo brigando com ele tendo que mobilizar ela no chão, assim, sabe? Ele não agrediu ela fisicamente em nenhum momento, mas ele teve que mobilizar ela no chão. E ele lutou por esse casamento, orou por ela por vários anos, assim. Eu não lembro ao certo quantos anos especificamente, mas foram alguns anos. Mas não deu certo. Chegou num ponto que não era mais sustentável e ele se divorciou, né? E beleza, existe essa exceção legal, existe essa possibilidade, né? Que o Senhor abre para isso, abre esse caminho para isso. Ele tentou, né? Ele tentou ali e tal, foi conflituoso, foi difícil, foi complicado para ele, mas ele teve que divorciar. Agora, em que hipóteses? Quais são as hipóteses mais claras que a palavra de Deus permite o divórcio e o novo casamento, né? A gente consegue enxergar isso aqui principalmente na segunda parte de Mateus 19, né? E aqui a gente entra na segunda parte de Mateus 19. Jesus, né, eu falei para vocês lá do relacionamento ideal para o Senhor, né, que Jesus apresenta na primeira parte de Mateus 19. E aí os fariseus, né, eles vão lá, tá, mas beleza, mas em qual hipótese então, Jesus? Aí Jesus ele vai dizer, olha, aquele que se divorcia e casa novamente, se não for por causa de relações sexuais ilícitas, né, na NAA, na tradução da Bíblia NAA traz relações sexuais ilícitas, comete adultério. Ou seja, Jesus ele diz, olha, para você se divorciar e casar novamente, você pode fazer isso somente se o seu cônjuge comete relações sexuais ilícitas. O que é relações sexuais ilícitas? Relações sexuais ilícitas não é uma prática específica. Na verdade, a palavra em grego é porneia. Porneia está lá, se eu não me engano, em Levítico 21, né? Porneia é um rol de várias práticas. Várias práticas. Pode ser desde imoralidade sexual, né? O homem ou a mulher fazer algo consigo mesmo, né? Se vocês conseguem interpretar. Visitar aquele site horrível. Pode ser bestialidade, pode ser ter relações com algum familiar, pode ser ter relações homossexuais, também está lá estipulado em porneia, e pode ser o adultério, né? Muitos só focam no adultério, mas não, pode ser uma série de questões. Agora, existe um posicionamento de alguns teólogos, alguns pastores, de que para se configurar porneia, é necessário que o ato da porneia torne o relacionamento inviável. Creio que é mais fácil enxergar dessa forma o adultério, né? Uma pessoa adultera, né, tem relações com outra pessoa fora do casamento, é mais natural que o cônjuge ele olhe aquilo como algo, poxa, psicologicamente muito grave, psicologicamente muito pesado, e ele não consiga mais estabelecer uma relação, restaurar aquele casamento. Talvez possa até consiga perdoar, mas restaurar aquele casamento com a mesma confiança, com a mesma, né, atitude que tinha antes, talvez não seja mais possível, e aí se considera a porneia, né? Então, o primeiro caso da possibilidade de divórcio com novo casamento a Mateus 19, relações sexuais ilícitas.
E depois, é algo que é mais natural, né, para a gente entender ali, em 1 Coríntios 7, versículo 39, Romanos capítulo 7, versículos 2 ao 3, a morte, né, do cônjuge. Se o outro cônjuge morre, se um cônjuge falece, né, o outro cônjuge ele está livre para casar novamente, desde que no Senhor, né? Paulo diz. É mais lógico que o cônjuge cristão, né, que a pessoa cristã, ela case com alguém que tenha a mesma, que tenha o jugo igual com o seu, né? E não um jugo desigual, que não professe outra fé. Então, isso é algo prescrito ali por Paulo. Bom, esse é o conteúdo, né, que eu queria trazer para vocês. Entendo seria necessário trazer esse conteúdo para complementar o conteúdo anterior e trazendo essa mensagem principal, né? Não somente, não da gente focar no divórcio, mas da gente entender que sim, a palavra de Deus ela traz hipóteses específicas que permitem, né, o divórcio, que podem ser ali inclusive uma saída para quem está sozinho nessa situação difícil, né? Está sozinho nessa situação poxa, que carece de ajuda, uma situação delicada psicologicamente, principalmente, né? Então a gente tem algumas soluções, né? Algumas luzes que o próprio Deus nos dá, né? Em situações difíceis, situações específicas. E lembrando, né, que do ideal do Senhor, que nós enxerguemos a aliança como algo eterno, para que a gente não chegue, né, para que a gente não precise chegar até o ponto de um divórcio. E aqui, se eu pudesse dar um conselho, né, para vocês, de amigo, pastoral, para vocês, não que está na Bíblia, né, a palavra de Deus ela estipula essas hipóteses que legitimam, né, o divórcio seguido do novo casamento também. Mas, né, caso, poxa, eu sofri algo que me possibilita um novo casamento, né, meu cônjuge faleceu, ou, poxa, aconteceu algo grave no meu relacionamento que me traumatizou e que, poxa, é inviável voltar, infelizmente e tal. Irmão, antes de você entrar num novo relacionamento, num novo casamento, de você tentar achar uma outra pessoa para você, se encontre. Se encontre. Tente passar ali 1, 2 anos de solitude, sabe? De encontrar quem é você novamente. Porque a gente passa tanto tempo num relacionamento, muitas vezes abusivo, cara, abusivo ali com uma mulher, né, que acaba com a gente, e enfim, a gente passa tanto tempo num relacionamento abusivo que a gente esquece quem nós somos, né? Nós esquecemos do que nós gostamos, de quem nós somos, sabe? Então, assim, cara, tenta encontrar você novamente, sabe? Tenta encontrar quem é você novamente, entrar num tempo de solitude e para daí tomar a decisão de entrar num novo casamento, de ir para uma próxima. Faz isso, cara. Faz isso que é algo que até para nós como homens, assim, é algo que nos edifica, sabe? Até a sociedade, era muito normal para a sociedade isso antes, né? Tinha até uma lei que era que parece que para casar novamente precisava passar uns 2 anos solteiro, que era aquele separação de corpos, né? Tinha um negócio assim. Eu não sei, acredito que não é mais mantido isso hoje, né? Porque a separação meio que, infelizmente, se tornou algo comum na sociedade. Mas isso é algo muito sábio, sabe? É algo muito sábio. Beleza? Deus abençoe todos vocês e até mais.